Vibe Mundial FM. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Com quem eu falo? Você fala com a Conceição Ventura aqui de Santo Amaro. Eu falo assim, Conceição Ventura, porque tem um monte de Conceição aí ligando. Tá bom, Conceição, seja muito bem-vinda ao programa. Conhece já o nosso trabalho? Sim, conheço sim. Eu sempre ouço e é de gratificação. Sempre é bom. Todos os dias trazem informações que só acrescentam o nosso dia a dia. Que bom. E você já participou de alguma cura assim à distância ou não? Já, acho que assim que começou o programa já. Que legal. Já conhece um pouquinho, hoje vai tomar uma segunda dose então, não é isso? Isso. Que bom. Então fica aí preparada, olhos fechados, de preferência sem nenhum membro cruzado. E daqui, se você puder ficar no ar, melhor ainda, porque no final a gente faz um bate-papo, né? Ver como é que você percebeu essa frequência aí, tá bom? Certo. Então, a partir de agora, Conceição Ventura, o seu trabalho está começando. Tá ok. Legal, a gente tem mais uma pessoa na linha para conversar. Vamos conhecer então esse ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É Becky. Becky. Isso. Becky, você fala de onde? É de São Paulo, Zona Norte. São Paulo, Zona Norte. Já conhece o nosso trabalho, Becky? Já ouve o Já nosso conheço, programa? sim. Legal, então o Marcos vai te explicar aqui com relação à sua demonstração de hoje. Olá, Becky, seja bem-vindo ao programa. Obrigada. Nós vamos começar o seu trabalho junto também com a Conceição a partir de agora, tá bom? Tá bom. Então basta deitar, sem nenhuma expectativa, simplesmente fecha os olhos e deixa acontecer. Presta atenção no que vai vindo, seja no corpo, na emoção ou nos pensamentos. Daqui a pouquinho nós vamos te chamar para dar um retorno para nós de como foi o seu trabalho, tá bom? Tá bom. Legal, então o trabalho da Conceição e da Becky, que está em São Paulo, aqui na Zona Norte, já começou. Enquanto isso, a gente vai tocar o nosso programa, porque hoje tem depoimento. A história de transformação de hoje é da Sandra, Marcos. A Sandra passou pela sessão de cura frequencial evolutiva e ela teve melhoras emocionais. E ela conta também que essas melhoras que ela percebeu no corpo dela, nas emoções, né, os padrões mentais dela que mudaram, começaram a afetar inclusive a realidade da família dela, do cunhado, da irmã. As coisas começaram a acontecer na vida das outras pessoas, né? Isso é para a gente exemplificar que não existe dentro e fora, eu e o outro. É tudo uma coisa só, as coisas estão interligadas, né? Então, todas interligadas. A gente gosta sempre de dar esses exemplos, né? Porque nós fazemos parte de um jogo, né? E quando nós internamente nos equilibramos, né? Esse jogo todo em volta de nós também se equilibra, né? Então, não existe, como você muito bem disse, dentro e fora, eu e o outro, né? Existe eu, esse ser, né? Esse eu posso mudar, esse eu posso ancorar, esse eu posso, né, me conscientizar de quem é. E o meu externo, parece pelo menos o externo ilusório, começa a mudar também. Essa frequência tem a grande capacidade de ajudar a fazer. Agora, a grande chave disso tudo é a gente ficar ligado nas nossas emoções, no que a gente está sentindo, como a gente está absorvendo, como a gente está percebendo as informações que chegam até a gente, né? A Sandra, ela vai contar para a gente dessa melhora emocional. Eu trouxe uma pesquisa hoje para a gente dar uma olhada em como que está a emoção, o sentimento da população nesse período de pandemia. Vamos dar uma olhadinha nessa pesquisa. Um estudo feito com mais de 200 mil pessoas mostra que o medo foi o principal sentimento dos brasileiros durante a pandemia causada pela Covid-19. De acordo com Débora Miranda, uma das autoras da pesquisa, as pessoas estavam com tanto medo que elas somatizavam a doença e tinham sintomas físicos sem de fato estarem infectadas. O estudo ainda revela que outro sentimento recorrente foi a sensação do aumento de estresse, relatado principalmente por profissionais da saúde. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, e deve continuar a coleta e análise de dados ao longo do primeiro semestre de 2021. Muito bom, Gustavo. Gostei dessa pesquisa porque ela traz bastante informação que tem a ver com o nosso trabalho, né? E a emoção do medo, de fato, é talvez a emoção que mais adoece as pessoas, né? A interpretação da realidade sob o olhar do medo, né? Realmente é o que mais adoece.
E só eu corrigiria aqui o tempo verbal, né, de duas frases que a pesquisa cita, que mostra que o medo foi o principal sentimento dos brasileiros durante a pandemia e que as pessoas estavam com tanto medo que elas somatizavam. Na verdade, ainda estão, né? Esse medo continua a rondar, a gente vê cada vez as pessoas mais separadas, mais isoladas, com mais medo. E aí eu lembro inclusive de uma palestra, de uma live que nós vamos fazer semana que vem, na quarta-feira, sobre o duplo quântico, e onde o cientista Jean-Pierre Garnier-Mallet fala do efeito nocebo, né? Que é diferente do efeito placebo. Para quem lembra, o efeito placebo é aquele efeito de você tomar ou uma vacina que não é vacina, é só uma água, ou tomar uma pílula de farinha para fazer um experimento de um medicamento, né? Eles fazem esses duplos cegos, para ver se o medicamento, a que nível ele cura, né? Fazem essas medidas. Só que o efeito nocebo é outra coisa. É justamente o que você trouxe na pesquisa, né? Com esse nome, não está aqui, mas é exatamente isso. O efeito nocebo é as pessoas com tanto medo do que está acontecendo com algumas pessoas e tanto pavor, né, midiático muitas vezes, faz com que nós comecemos a sentir vários sintomas que muitas vezes nem são, né, da doença, nem são do problema. Então, muitas vezes, o cientista fala que há muitas pandemias, muitas epidemias no mundo foram fortemente reforçadas por um efeito nocebo. Exatamente isso que você trouxe. O medo faz pessoas, não, eu não estou sentindo gosto. Aí vai lá, não tem nada. Daí amanhã já sente gosto de novo, né? Então, tome muito cuidado com a interpretação, né? Não é a emoção apenas, mas a interpretação do que está acontecendo, porque dependendo de como você interpretar, essa doença aparece, né? Você é o rei, você é o dono, você é o criador da sua realidade, né? Se você começar a interpretar as coisas de uma certa maneira, o futuro sempre vai dar razão para você e vai trazer a você o que você tem medo e o que você acredita, né? Essas duas coisas muito fortes. Se eu tenho uma crença de que eu posso ficar doente ou do que eu vou ficar doente, ou medo disso também, você materializa, você é um ser quântico, né? O teu olhar faz com que tudo que você tenha medo ou acredite se realize. Então tome muito cuidado com isso. Eu acho legal a gente falar, desculpa, sobre esse assunto nesse período delicado pelo qual a gente está passando, mas os comunicadores aqui da Rádio Vibe Mundial já falam sobre isso há quase 30 anos, né, que a rádio está no ar, então isso não é nenhuma novidade para você ouvinte que está nos ouvindo agora, que já acompanha a rádio há muito tempo. Se for uma novidade para você, que o que a gente sente, o que a gente pensa, cria, materializa as coisas não só à nossa volta, mas isso interfere na nossa saúde também, é hora de você ficar ligado nisso. Muito. Porque isso é muito sério. Além de você precisar tomar cuidados, né, além dos cuidados recomendados, né, de limpeza, uso de máscara, você precisa ficar ligado na sua saúde e principalmente na sua saúde emocional. Isso que o Marcos acabou de falar aqui desse efeito nocebo, isso é muito sério e é comprovado cientificamente. Se você acreditar que algo vai lhe fazer mal, assim é. O seu corpo vai começar a reagir dessa forma. Claro, você entra no estresse, as suas glândulas adrenais trabalham muito, né? Mandando hormônios aí de estresse, cortisol, noradrenalina, adrenalina, né? E você é influenciado já no sistema imunológico imediatamente a atacar, né, tudo isso. Então o estresse baixa o sistema imunológico e você, obviamente, pega qualquer patógeno, não precisa ser só, né, o vírus atual, mas aí qualquer patógeno pode fazer mal. A gente tem que deixar claro que o medo não é uma emoção negativa. Não, né? de As jeito pessoas nenhum. falam, tem que pensar positivo, você está muito negativo. Para as emoções, não tem essa história, gente, de positivo, negativo. O que acontece é o tempo que elas ficam latentes. O medo, ele pode salvar a tua vida. Você está caminhando, sei lá, numa floresta, né? E você encontra ali com uma cobra, um leão. O medo é o que vai fazer você fugir. Só que depois de um tempinho, o medo baixa, você volta ao teu estado natural de sentir.
O problema é que a gente já está aí há mais de um ano nesse estado ativo de medo, de estresse, de preocupação, de incerteza. E isso parece que não vai acabar tão cedo, né, Marcos? Pois é, pelo panorama que a gente vem, né, percebendo aí, né, em volta, parece que está até aumentando algumas coisas, né? E isso é uma bola de neve. Por isso que a gente está aqui apelando a você, ouvinte, né, a ter esta consciência, né, e sair deste efeito nocebo, sair deste medo, né? Não é porque tudo que estão falando aí você vai contrair. Tome, como o Gustavo disse, os cuidados necessários, que sempre, na verdade, deveríamos ter, né? De lavar as mãos, de higiene, de quando você está doente, manter o distanciamento social. Isso já acontece nos países de primeiro mundo há muitos anos. Por isso que a Suécia, por exemplo, não fez lockdown e não precisou fazer, já com os distanciamentos que eles já praticavam, estão aí hoje praticamente 100% abertos, né? Pois é, a gente vai agora ouvir a história de transformação da Sandra. A Sandra passou pela sessão de cura frequencial evolutiva e ela vai mostrar pra gente vários pontos que mudaram na vida dela após a sessão. Então agora a gente conhece a Sandra. Tudo bem, Sandra? Oi, Marcos, tudo bem? Graças a Deus, tudo bom. Então, foi engraçado as sensações que eu tive, assim, de frio. Senti até meu corpo encolher, assim, de tanto frio. Aí, de repente, o frio passava e o meu corpo se expandia mais. De repente, vinha uma sensação boa. E eu também tive a sensação de que tinha alguém, assim, do meu lado. Senti uma presença, assim, de alguém. Ouvi barulho de frequência mesmo no ouvido, de frequência, né, de rádio, assim, como se estivesse mudando de frequência. Certo. E as minhas reações da primeira cura reconectiva foi assim, as emoções muito afloradas. Eu já sou emotiva, mas eu fiquei mais ainda. Ninguém podia olhar assim ninguém podia falar nada pra mim, que eu já tinha vontade de chorar e já chorava mesmo. Marcos, ela teve uma piora, porque a gente pode interpretar, né? Poxa, passou pela sessão de cura frequencial evolutiva para ficar melhor, ficar mais alegre, de bem com a vida, e a pessoa começa a chorar, começa a ficar sensível, emotiva. O que aconteceu com a Sandra? A gente gosta de exemplificar e chamar isso de uma catarse, né? Ou seja, ela nem sabia que tinha todas essas emoções lá, né? Incrustadas, guardadas, né? Debaixo do tapete, mal resolvidas, como você disse há pouco, há muito tempo escondidas, há muito tempo ali latentes, né? Na verdade, a palavra correta. De repente vem uma frequência, traz esta informação. Traz para a luz. Traz para a luz, inunda o teu DNA dessa informação de luz. E as suas células percebem que não tem mais por que guardar essa informação ali e elas começam a liberar, né? Isso faz parte de uma medicina nova, uma medicina do futuro, uma medicina que vai na causa justamente das doenças, que é o teu desalinhamento em relação a quem você é, né? Ou seja, libera as emoções que estão ali guardadas e o seu ser começa imediatamente um processo rápido, instantâneo de regeneração. E é isso que aconteceu com ela, né? Ela começou a perceber uma emoção mais enfim, mais sensível, né? Só que nenhuma pessoa, eu posso falar com a boca bem cheia, nenhuma pessoa nesses 8 anos possa ter disse para mim, né, que teve algum problema de piora em relação ao que estava antes. Nunca. Pode ter tido alguma catarse como ela, passa ali um período muito curtinho, às vezes horas, às vezes um dia. Não toma, às vezes, nenhum remédio, porque eu digo, não tome, a não ser que te incomode muito. Mas passe por essa catarse e depois você vai ver o céu azul, esse que está em cima das nuvens, sempre azul, né? Ele aparece para você. Isso é o que acontece invariavelmente com quem tem catarses. É cura acontecendo muito rápido. Vibe Mundial 95.